E chegou aquela hora que você estava esperando, hein? Hora do Cinejornal entrar no ar com as notícias do cinema brasileiro. Bom, e o programa de hoje está incrível. É que eu entrevistei, o cineasta Jorge Bodansky, que nos seus 80 anos de vida recebeu uma linda homenagem na edição de número 55 do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Essa conversa aqui com Jorge Bodansky é para a gente celebrar 60 anos de cinema, 80 anos de vida, de uma vida, Jorge, comprometida com a cultura, com a arte, com o cinema, com o Brasil, com o meio ambiente. Queria que você me falasse desse momento de 60 anos de cinema e 80 de vida. Tudo começou aqui em Brasília, né? Quando eu entrei como estudante da universidade, eu tive a sorte de ter aula com o Paulo Emílio Salles Gomes. Eu entrei em 64, 65, Paulo Emílio funda o Festival de Cinema de Brasília. E eu era aluno dele, dava um curso de apreciação cinematográfica. E ele me abriu os olhos para o cinema. Não que eu fui fazer cinema a partir daí, mas enfim, era uma coisa que se tornou viável para mim. E a questão política, principalmente, também aconteceu aqui. Porque eu entrei em 64, segunda turma, e em seguida veio o golpe militar. E eu, naturalmente, fazia parte dos estudantes, de todos os movimentos estudantis naquela época, eu morava no alojamento de estudantes aqui, então me engajei politicamente desde o início. A questão ambiental é engraçada, ela começou também naquele momento, porque eu tive aulas com o Heinz Fortmann. O Heinz Fortmann era o câmera do Darcy Ribeiro, o primeiro a filmar Guarupi. Não que a palavra ambiental não se falava na época, mas havia um interesse pelo cerrado, pela preservação do cerrado, de se manter a cidade no seu estado original, tudo isso era discutido. A questão ambiental, assim, diretamente, aconteceu na Alemanha. No início dos anos 70, eu trabalhei junto com meu parceiro na época, o Wolf Gauer, com quem eu fiz alguns filmes, para a gente produzir documentários didáticos para o Instituto do Governo Alemão, e quem dava as pautas eram os professores. E aí eles davam pautas mesmo ligadas à questão ambiental, que na Alemanha já era uma discussão, inclusive nas escolas. Então, quando eu comecei a dirigir, isso já entrou naturalmente na minha história, né? Agora, quando você entrou na UNB, você entrou no curso de arquitetura. Como é que você foi se aproximando com a turma de cinema, né? Da turma de cinema, Paulo Emílio Salles Gomes, Nelson Pereira dos Santos, Jean-Claude Bernadet. Como é que foi que se deu essa aproximação? A UNB, que era um projeto do Darcy Ribeiro e da Anísio Teixeira, um projeto fantástico. Você podia, nos primeiros 2 anos, eu estava no Instituto Central de Artes e você tinha total liberdade de assistir aulas em qualquer setor da universidade, e depois de 2 anos, os créditos valiam, né? Depois de 2 anos você se especializa ou em arquitetura, desenho, artes gráficas, teatro, cinema. Só que o curso de cinema iria ser implantado, né? E ele estava sendo preparado justamente para essas pessoas que você citou, Jean-Claude, Paulo Emílio, o Capovilla, também passou Nelson, todos eles passaram aqui já preparando o que seria o curso de cinema do ano seguinte, que acabou não acontecendo porque a universidade fechou, houve uma demissão coletiva de professores, a pressão era tão grande, você ia para a faculdade de manhã, não sabia se voltava para casa ou se ia preso, né? Era muito, muito difícil naquele tempo. Mas estava se consolidando o cinema, né? Que acabou só acontecendo depois, quando a universidade reabriu, né? Em 68, essas mesmas pessoas voltaram e instalaram o curso de cinema, mas aí eu já não estava mais aqui. Jorge, foi ali no início dos anos 70 que você fez o Iracema, uma Transamazônica, que hoje é um dos clássicos do cinema brasileiro. Mas como você estava contando, essa relação com o meio ambiente, ela se dá lá quando você sai de Brasília, vai para a Alemanha. E aí eu queria saber quais foram as primeiras incursões que você fez na Amazônia. Quando eu voltei da Alemanha, eu trabalhei como fotógrafo still.
né, de imprensa. Trabalhava para a revista Realidade, era freelancer da revista Realidade. Foi aí que eu fui a primeira vez para a Amazônia, em 1968. Era uma matéria que acontecia na cidade de Paragominas, que fica na Belém, Brasília. E o repórter foi pesquisar a matéria, que acabou não acontecendo, e me deixou esperando no posto de gasolina, na beira da estrada. Eu fiquei 1 dia, 2 dias nesse posto de gasolina observando o que acontecia ali. Então, durante o dia era um posto de abastecimento, os choferes vinham, abasteciam o carro, tinha lanchonete, etc. e tal. E à noite era uma grande zona, né? Então, os choferes traziam as meninas, que por sua vez pulavam de caminhão e iam para dentro da estrada. E achei aquilo muito interessante. Eu imaginei que se um dia eu contar a história da estrada, vai ser através desses 2 personagens, o chofer de caminhão e a menina que se prostitui. Isso foi a origem do Iracema. Mas eu levei muitos anos para... Primeiro que eu nunca tinha dirigido um filme, né, até então. E para conseguir os recursos para fazer o filme, mesmo muito poucos, programa experimental da TV alemã. Mas, como eu não tinha experiência de direção, os alemães disseram o seguinte: olha, tudo bem, tua história é bacana, mas traz uma coisa para eu ver, né? Aí eu saí de São Paulo com o meu Fusquinha, Orlando Senna e Wolf Kauer, e fomos para a Transamazônica, né? E caímos em Marabá, no meio da guerrilha, sem saber que a guerrilha estava acontecendo ali. A gente sabia que tinha uma guerrilha, mas era tudo, as informações eram muito truncadas, né? Só que a gente estava lá dentro. Tivemos uma sorte incrível, conseguimos ir e voltar. E eu carregava naquela época, porque eu trabalhava muito para a televisão alemã, uma Super 8 comigo. E essa Super 8 é uma espécie de caderno de notas. A Super 8 muda ainda nos anos 70. E tudo que eu fazia eu registrava com essa Super 8. E eu registrei essa viagem com a Super 8 e eu mostrei esse Super 8 sem editar, do jeito que ele saiu da câmera, para o produtor da TV alemã. E ele disse: olha, se você me garantir estas imagens, eu produzo o filme para você. Eu falei: mas isso é fácil, é só virar a câmera para a estrada, as coisas estão acontecendo ali. Foi assim que surgiu Iracema. Não, tinha um Brasil grande? Brasil grande, cada vez maior, sempre para frente. Você me conhece? Mas é claro que te conheço. Conheço sim. Conheço muita gente também aí, né? Tem muito parente desse lado aqui. Tu não é a Jurema? Jurema não, Iracema. Queria que você me falasse um pouco desse trabalho que você faz em Iracema e também outros filmes seus, dessa fronteira do documentário com a ficção. Como é que você trabalha essas 2 realidades? Trabalhei muitos anos como câmera para repórteres das TVs estrangeiras, principalmente da Alemanha. E a equipe eram 2 pessoas, o repórter fazia o som, eu fazia a câmera, e nós 2 fazíamos a produção e nos virávamos. Esse período era muito interessante e triste, porque foi o período que grande parte dos países da América Latina se tornaram ditaduras, e a gente acompanhou tudo isso. Então eu adquiri uma experiência muito, muito grande de câmera na mão, câmera rápida, câmera de reportagem, saber correr da polícia, essas coisas todas, tinha uma prática muito grande. E eu entrei para o cinema pela fotografia, né? Fiquei anos e anos fotografando e nunca deixei de fotografar até hoje. E aí a primeira entrada foi o Iracema, né? E quando eu entrei para fazer Iracema, eu convidei o Orlando Senna, que ele tinha experiência de teatro, ele era diretor do Teatro Castro Alves, né? Então ele tinha uma experiência que eu não tinha de direção de ator. Como nós queríamos um ator no filme, porque a Edna não é atriz, né? O ator era o Pereio, nesse caso. A gente fez essa dupla, né? Eu fiquei com a parte toda da câmera, né? E eu fiz câmera na mão, como eu faço até hoje. Eu gosto de fazer plano de sequência. É como se eu estivesse editando o filme ao filmar. Pega teus trecos, tu vai ficar aí. Onde? Aí nesse lugar, é um lugar bom, eu conheço a dona, tudo gente fina. Aqui nessa porra, essa boate escrota? Esse lugar é bom, é limpo. Eu não vou ficar aqui nesse caralho, não. Depois repete a parceria com Orlando Senna, porque Jitirana, você faz o Jitirana, mas aí você já vai para uma outra localidade do Brasil, que é o Nordeste, o sertão nordestino, né? É onde estava em construção a barragem de Sobradinho. E era um lugar muito tenso, né? Uma obra de barragem no meio da ditadura. E o Orlando tinha uma peça de teatro chamada Cordel e Outras Histórias. E a gente transpôs essa peça para a realidade daquele lugar, né? A gente pegou também atores e não atores, era um grupo amador de Juazeiro, e a gente reencenou parte dessas histórias
com as pessoas do local, no meio da barragem de Sobradinho. Então também é um docudrama, e passou na TV alemã também, e foi para Cannes junto com o Iracema, mas ele ficou muito na sombra do Iracema. A dimensão desses projetos que estão sendo implantados aqui atualmente não coincide com esta sua visão. Mas isso não chega pra gente, isso não chega para o homem daqui. Isso é para os grupos de São Paulo, do Rio, grupos estrangeiros, americanos, japoneses, que estão aqui invadindo o Nordeste, plantando nas nossas terras, tomando o pão do nosso homem. Agora, tanto tempo depois do Iracema, ao longo dessa trajetória, você, enfim, falou muito de Amazônia, de meio ambiente. Você volta a fazer uma denúncia, porque o Amazônia, a Nova Minamata, é uma denúncia urgente do que vem acontecendo, principalmente ali do que trata o filme na região do Tapajós, que é a contaminação dos rios por mercúrio por conta do garimpo. Queria que você me contasse um pouco como é que esse projeto foi tomando forma depois, quando você chegou à história de Minamata, que é essa cidade no Japão que tem também os rios contaminados por conta de uma indústria de plástico, né? A história começou quando eu estava filmando a série Transamazônica, Uma Estrada para o Passado. É uma série para HBO, 6 capítulos, 60 minutos, é quase uma ode, né, da Amazônia. A gente retoma Iracema hoje, né? Mas estava em Jacareacanga, que é no Pará, uma área que foi a Transamazônica cortou ao meio, a terra Munduruku, e havia uma grande assembleia de caciques que estavam discutindo a questão de barragens que estavam sendo construídas nessa região. E junto veio um médico. E eu comecei a conversar com esse médico, o que o médico está fazendo ali, né? E ele me disse, olha, está havendo uma demanda muito grande, fora do normal, de cadeira de rodas para crianças. E a gente desconfia que isso já é um efeito do mercúrio, né? Então ele foi pesquisar isso, que ele já estava pesquisando há algum tempo, e ele me chamou a atenção, ele disse, olha, os sintomas que estão aparecendo aqui são os mesmos que aconteceram na cidade de Minamata, no Japão, nos anos 50. Aí eu falei, puxa vida, está aí a razão do filme. A gente pode ver o que vai acontecer, porque é exatamente o que aconteceu em Minamata, né? Então a ideia do filme é isso, é um alerta, se a gente não fizer nada, ninguém pode dizer que não sabia, que não viu, porque aconteceu em Minamata. O mal de Minamata no Japão demorou 35 anos para os japoneses reconhecerem que aquele era intoxicação mercurial. Agora você imagina aqui. O território Munduruku está em cima de uma grande mina de ouro, mas também em cima de uma grande mina de mercúrio. Hoje em dia, quando a gente fala em cinema indígena, tem o cinema que é feito pelos indígenas e tem o cinema que é feito com os indígenas. Como é que você percebe esses dois segmentos? Você acha que eles têm um vértice comum? Como é que você pensa essa questão? Acho que não é essa rigidez de categoria, não. Né? Tem um dado novo no cinema brasileiro, importantíssimo, que é o cinema feito pelos indígenas, surgindo já quase uma segunda geração de cineastas indígenas. E isso é muito interessante, né? Você vê que hoje não existe um festival no Brasil que não passe um filme feito por um indígena, né? Já são uma presença, já demarcaram a tela, vamos dizer assim. Não tem patrocínio nenhum, não tem nenhuma empresa, nenhuma entidade estatal que aparece nos letreiros apoiando. Eles fazem o cinema na raça. E eles fazem o cinema principalmente para eles. Eles não fazem para festival. Eles fazem para eles discutirem nas aldeias os problemas deles. Agora a gente tem o presidente Lula, né, que assume agora em 2023, dizendo que vai criar, por exemplo, um Ministério dos Povos Originários. Queria que você me falasse da importância do cinema como um agente transformador da sociedade. É enorme essa importância, porque com o celular todo mundo entra nas redes e produz vídeos para o celular, né? E o cinema nasce a partir daí também. Então, para eles é importantíssimo porque eles fazem circular, vamos dizer, as informações e divulgam as suas informações através dos vídeos para as redes, mas também para o cinema, né? Eles querem fazer cinema e fazem cinema, né?
Eu acho que o cinema, ele sempre foi, não só no Brasil, no mundo inteiro, uma vanguarda dos movimentos revolucionários. Veja o que aconteceu na União Soviética, né? Na Alemanha, para o bem e para o mal, né? O Hitler também usou o cinema como uma forma de divulgar, né? O cinema é uma arma importantíssima, eu acho. E para você também funciona dessa maneira? Sim, claramente, né? Como eu te contei, o Iracema transitou anos e anos no movimento cineclubista, né? Aliás, é um movimento que ressurge hoje também. Você está lançando, enfim, está começando a trajetória do Amazônia, a Nova Minamata, mas você já tem outros projetos que hoje estão em curso ou que você pretende realizar? Olha, a gente como independente, eu sempre digo, você tem que ter no mínimo 10 projetos para um estar andando. Se você tem 9, você não tem nenhum. Então eu tenho 10 projetos. Obrigada pela entrevista e parabéns aí por essa história toda. Obrigada, Tá bom, Jorge. obrigado a você. Onde tem garimpo, está contaminado. A gente está muito preocupado com essa questão de saúde e meio ambiente, principalmente do povo Munduruku. Bom, e é demais a gente ouvir as histórias do Jorge Bodansky, né? Este Cinejornal vai ficando por aqui, mas amanhã te encontro de novo aqui no Canal Brasil, beleza? Beijo e até amanhã. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.